Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então a mais um vídeo, dessa vez sobre o tema Justiça Criminal baseada em restituição no Japão, que é um artigo escrito por Bruce Lee Benson. O Japão leva a restituição muito a sério e parece funcionar. Uma característica funcional da cultura japonesa, que aparentemente está por trás do sucesso da restituição, é que não há desculpa aceitável para atividades criminosas. Espera-se que os criminosos reconheçam sua culpa, se arrependam e busquem absolvição de suas vítimas, e esse é o foco dominante de cada etapa do processo de justiça criminal. De fato, a grande maioria de todos os criminosos mostra arrependimento, admitindo responsabilidade à vítima por meio de um intermediário, por exemplo, família, amigo, antes do processo público. Em seguida, o criminoso negocia com a vítima por meio de um intermediário, como mediador, oferecendo restituição em um esforço para convencer a vítima a escrever uma carta ao juiz ou promotor informando que não é necessária mais punição. Assim, a vítima geralmente recebe a restituição antes que o processo ocorra e, como Evers explica, abre aspas, a ênfase na restituição e no perdão pela vítima na abordagem japonesa tende a satisfazer o desejo da vítima de que a justiça seja feita. Fecha aspas. O criminoso então pede misericórdia às autoridades criminais do setor público e, diante de uma carta da vítima, a punição imposta pelo Estado tende a ser, entre aspas, leve em relação a outros países modernos. Sem essa carta, a punição pode ser dura. De fato, a vítima normalmente tem um papel consultivo, embora não controle ou poder de veto, à medida que as decisões sobre acusações e sentenças são tomadas. A vítima pode estar em posição de segurar o criminoso, exigindo uma grande restituição em troca de uma carta ao juiz ou promotor. A capacidade da vítima de fazê-lo é claramente limitada, no entanto, tanto pelos padrões morais da sociedade quanto pelo fato de que o criminoso pode recusar. A vítima não pode forçar o pagamento porque o criminoso tem a escolha entre fazer tal pagamento ou enfrentar o que pode ser uma punição mais severa se for processado sem o perdão da vítima. Mesmo assim, é claro, é provável que confessar ao promotor ou juiz, expressar remorso sincero e explicar as exigências irracionais da vítima possa mitigar a punição, então os incentivos das vítimas são para não exigir restituição excessiva. A importância das confissões no sistema japonês pode sugerir que existem fortes incentivos para extrair confissões pela força. No entanto, a barganha entre a vítima e o infrator ocorre fora dos canais oficiais de coerção. Não é provável que a vítima se beneficie de uma confissão coagida. Além disso, confissões por si só não são suficientes para condenações dos tribunais japoneses. De fato, não há confissão de culpa, por exemplo, por meio de barganha, no processo japonês, embora muitos processos sejam de natureza sumária. Todo caso que é processado, nem todos os casos o são, como explicado abaixo, deve envolver uma audiência sobre as provas, e mesmo quando existe uma confissão, o ônus da prova permanece com o promotor, que deve provar que a confissão foi dada livremente e deve também fornecer provas comprobatórias. Além disso, o foco subjacente na admissão de responsabilidade e remorso também tem uma grande força moral no Japão. Em contraste com os promotores nos Estados Unidos, que parecem estar mais preocupados em obter um grande número de condenações, essas autoridades no Japão aparentemente estão preocupadas em obter confissões sinceras e expressões de remorso genuínas. Assim como Evers explica, abre aspas, a retificação do crime, a leniência da punição e a reabilitação de criminosos no Japão têm uma base moral que seria minada por falsas confissões. Fecha aspas. A taxa de liberação do Japão aparentemente é muito alta. Evers cita números de amostra que excedem 52% em comparação com a média de aproximadamente 20% nos Estados Unidos. Por quê? Talvez porque as vítimas que podem antecipar a restituição, bem como uma grande influência no processo de justiça criminal, sejam muito mais propensas a cooperar com o policiamento? Mas nem todos os criminosos são processados. Mais de 21% dos criminosos que poderiam ser encaminhados para acusação são liberados pela polícia sem procedimentos criminais adicionais. Eles têm o poder de fazer isso para casos simples em que eles e as vítimas estão convencidos de que o infrator está suficientemente arrependido. A grande maioria dos casos julgados são resolvidos em processo sumário baseado em provas documentais, para os quais a pena pública máxima, além da restituição negociada privadamente, é uma multa. Por exemplo, em 1983, 85,8% dos casos criminais de adultos que foram processados foram por meio de procedimentos sumários, enquanto apenas 5,1% envolveram julgamentos criminais comuns. A acusação foi suspensa para 9% dos acusados adultos. Procedimentos sumários não são permitidos para crimes graves como assassinato, fraude e extorsão, para os quais as multas não são opções legais de punição, embora a acusação possa ser suspensa nesses casos. Embora as taxas de condenações sejam muito altas,
quase 99,5%, poucos infratores recebem penalidades impostas pelo governo além de sua restituição, além de pequenas multas ou penas de prisão curtas. Quão bem-sucedido é esse processo de justiça criminal que substitui a responsabilização dos criminosos por suas vítimas e restituição por punição severa? O número de crimes e o número de criminosos são substancialmente mais baixos em todas as categorias de crimes do que em qualquer outro país moderno industrializado. Além disso, entre esses países industrializados, apenas as taxas de criminalidade do Japão caíram continuamente desde a Segunda Guerra Mundial. Finalmente, há evidências que a reincidência é muito baixa no Japão. Isso não é surpreendente, no entanto, uma vez que o sistema japonês gera uma atitude muito diferente entre os criminosos. Nos Estados Unidos, os criminosos muitas vezes tentam aliviar sua culpa moral e psicológica por seus crimes, retratando-se no fórum de suas próprias consciências como vítimas da sociedade que não são responsáveis por seus atos. Mas o processo de confissão e restituição encontrado no Japão desencoraja esse auto-perdão autoindulgente e desenvolve atitudes e padrões de conduta honestos, punindo com moderação apenas quando os criminosos demonstram remorso e pagam a restituição. Esse sistema poderia ser implementado nos Estados Unidos no contexto do sistema existente de acusação pública e correções? Talvez, mas é altamente improvável. Obviamente, serão necessárias algumas mudanças significativas na lei, nos procedimentos e, mais significativamente, nas atitudes do setor público. Na verdade, como observa Evers, as tendências parecem estar indo na direção oposta à medida que a influência do governo na sociedade está aumentando, enquanto, abre aspas, no Japão a sociedade funciona em grande parte por conta própria, funcionários do governo não são importantes para fazer as coisas funcionarem. As normas são aplicadas principalmente através da pressão social na família, escola, local de trabalho e vizinhança local. As comunidades presenciais impõem a conformidade e se esforçam para conter a violência criminal e corrigir seus praticantes. No Japão, é principalmente a sociedade, não o governo, responsável pelo controle do crime. O que faz a restituição funcionar bem no Japão é que indivíduos e grupos privados são muito mais responsáveis pelo controle do crime. Bom, até isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.